Convidado. Termina hoje o 8º Fórum da Cooperação China-África em Dakar, um fórum com um formato híbrido. Dado o contexto de pandemia, alguns dos participantes estiveram fisicamente presentes, enquanto outros, como o presidente chinês, acabaram por assistir à conferência à distância. Esta ausência de Xi Jinping foi interpretada como o símbolo de um redimensionamento das ambições da China no continente. Ontem, o presidente chinês anunciou dinadamente o fornecimento de 1.000 milhões de doses de vacina anti-Covid à África, mas estamos longe dos anúncios espetaculares dos primeiros fóruns. Apesar da China continuar a ser a única economia a nível mundial que consegue encaixar o sério golpe resultante da pandemia, isto não significa que não tenha também sofrido algum impacto, e isto acabou por ter consequências sobre os investimentos no continente. A diminuição dos investimentos, o desequilíbrio na balança comercial, bem como a questão da dívida, fizeram com que os líderes africanos tenham vindo crescentemente a reclamar outro tipo de relação com a China. Conosco, o economista guineense Carlos Lopes, professor na Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, e alto representante da União Africana para parcerias com a Europa, analisou o contexto em que decorreu este fórum. Na realidade, a economia chinesa, tal como todas as outras, sofreu solavancos durante este período pandémico e, portanto, não seria muito otimista, digamos, pensar que nada iria acontecer. Eu acho que o otimismo aqui deveria ser reservado apenas a haver uma certa estabilização dos compromissos da China, e isso verificou-se nesta FOCAC. Há menos investimentos, mas se formos a ver, há também uma diferença entre o que foi anunciado na última reunião há 3 anos e aquilo que foi de facto desembolsado, e, portanto, os anúncios que foram feitos agora correspondem mais ou menos ao ritmo que se instalou nos últimos anos e, portanto, parece-me que está em presença de uma estabilidade, o que é o melhor que se pode esperar numa situação tal como aquela que o mundo viveu nestes últimos anos, não é? Relativamente ao anúncio feito ontem de que a China vai fornecer 1.000 milhões de doses de vacina anti-Covid à África, de alguma forma a China está a tentar reiterar, digamos assim, aquilo que se chamou a diplomacia da vacina? O que eu gostaria de ter ouvido era a China a falar, digamos, de como é que vamos fazer face a um determinado número de problemas que foram criados pela pandemia, para além do aspecto sanitário. Por exemplo, o problema da logística internacional, e que está diretamente ligada com as infraestruturas e como a China está a retrair-se daquilo que foi, digamos, o seu forte, que era investimento e participação nos processos de investimento infraestrutural do continente. Eu gostaria de ter ouvido também muito mais sobre o que a China vai fazer para desenvolver a indústria farmacêutica em África, em vez de doar vacinas da sua indústria farmacêutica. Gostaria de ter ouvido mais sobre a China pôr à disposição dos países africanos os seus direitos de tiragem especial do FMI. A China prometeu 10 bilhões, mas podia dirigir à África o conjunto dos seus direitos especiais do FMI, e, portanto, escolheu fazer só uma parte, o que é menos, por exemplo, do que a França, é metade do que a França prometeu. Portanto, há aqui alguns sinais de que, de facto, digamos, as respostas principais que a crise necessita não foram dadas, e a mais preocupante para mim é que a China decidiu que não vai investir mais no carvão. Uma boa parte da produção de carvão africana vai para a China. Tem consequências enormes no tecido económico e no tecido de comércio africano e, portanto, não foram anunciadas nenhumas medidas compensatórias que seriam de esperar se a China mantivesse, digamos, o seu padrão de estar acima dos outros quando se trata deste tipo de, digamos, de ajuda ao continente. A China, apesar de ter sofrido o embate da pandemia, continua a ter uma saúde económica mais sólida. Apesar disto, houve efetivamente uma redução dos investimentos e há uma série de megaprojetos que estavam previstos para a África, nomeadamente autoestradas, a via ferroviária na Etiópia. Isto tudo deixou de ser financiado. Não, esses financiamentos para as linhas férreas já foram executados, não é? Quer dizer, há novos projetos, nomeadamente na Tanzânia, que estavam em discussão, a ligação sobretudo também entre os países do Interland e o Uganda, que estão ainda em discussão, mas digamos, eu não penso que o problema se baseia
naquilo que já tinha sido lançado e prometido e estar a parar, ou muito pouco parou, mas mais naquilo que deveria ser a continuação, e nomeadamente com os problemas de logística novos que estão a surgir, uma boa parte provocados pela pandemia, seria de facto esperar que a China tivesse um nível de ambição maior, até porque vê a África como sendo complementar, digamos, da sua transição económica para ter menos manufaturas produzidas na China e mais controle, digamos, das cadeias de valor. Mas eu acho que há aqui um problema, digamos, estratégico maior, é que há uma luta clara pela hegemonia tecnológica entre a China e os Estados Unidos. Ela é disfarçada como guerra comercial, mas no fundo é uma guerra tecnológica para saber quem é que vai prevalecer e quais são as tecnologias que vão ter maior mercado no futuro. A China está muito avançada em inteligência artificial, uma série de produções que têm a ver, digamos, com as mudanças climáticas, energias renováveis, etc. E, portanto, o que eu gostaria era que a China incluísse a África nessas grandes mudanças e nessas transformações e não visse só a África como um possível mercado de consumo e um continente onde pode transferir aquilo que já não quer ou não pode produzir por razões de custo de mão de obra e outras prioridades que está a ter, sobretudo neste período pós-pandemia. E precisamente durante este fórum a China foi questionada, nomeadamente sobre o desequilíbrio, a ausência efetiva de investimentos e, sobretudo, a questão da dívida voltou à baila. A questão da dívida é um bocado, a meu ver, exagerada. Os países africanos contraem uma dívida com a China que é menos custosa do que a dívida comercial e os países têm que fazer recurso a essa dívida comercial porque os empréstimos concessionais estão a diminuir em relação ao tamanho das economias africanas. Portanto, há muito barulho nos países ocidentais sobre o facto de que há uma espécie de dependência da dívida chinesa, mas o que se esquece é que os países ocidentais têm grandes programas de estímulo à sua economia. Esses programas de estímulo que são dos seus bancos centrais acabam por criar taxas de juros muito baixas para eles. Alguns países até pagam taxas de juros negativas e, no entanto, os africanos não têm esse recurso, precisam de responder aos mesmos desafios e, portanto, têm como alternativa ou ir para a dívida puramente comercial, que é bastante punitiva, ou então arranjar um caminho intermédio, que neste caso é protagonizado pela China. Se formos a ver por este ângulo, eu acho que os chineses fazem um grande favor aos africanos e mais houvera, melhor seria. Agora, eu acho que nós temos, evidentemente, problemas sérios de capacidade de reembolsar a dívida, serviço da dívida, porque a pandemia destruiu o tecido económico africano, mas destruiu porque uma boa parte das promessas que foram feitas pelos países que dão ajuda ao desenvolvimento não foram cumpridas e, portanto, os países africanos tiveram que responder em grande parte à pandemia com os seus recursos próprios. Embora se fale muito das vacinas que se deram, das coisas que se fizeram, etc., quando se vai a ver exatamente os volumes de transferência que foram feitos em ajuda ao desenvolvimento no ano 2020, eles diminuíram em relação ao ano anterior. Quando vamos ver, por exemplo, a fuga de capitais da África, ela aumentou, ou seja, saíram mais capitais da África em direção aos países ricos. Quando vamos a ver cada um destes indicadores, vemos que a África, de facto, não teve recursos para responder à pandemia vindos do exterior com o nível que se fala e com o nível de que se antecipava. Portanto, os chineses estão a fazer a sua parte mais do que os outros. Paralelamente à China, há outros players que estão também em campo, nomeadamente os países ocidentais que tentam tratar de outra forma, digamos assim. Temos também, por exemplo, a Turquia ou a Rússia. O que é que se pode dizer sobre a forma como atuam os outros países em África? Nós temos claramente uma realização mundial de que a África é um terreno virgem no que diz respeito a investimento, tem muito menos do que necessita e, portanto, a competição começa mais tendo em vista o mercado de consumo enorme que vai representar, portanto, dentro de mais 15, 20 anos terá 2 mil milhões de pessoas e, portanto, é um mercado superior à China ou à Índia e, portanto, quer dizer, tal como aconteceu nesses dois países no seu tempo, vai haver, digamos, uma apetência para, enfim, mais que não seja, responder às capacidades de consumo da classe média, que dentro das proporções vai ser assim o equivalente a 2 Brasis, não é? Em população de classe média. Vamos ter cerca de 400 milhões de pessoas na classe média. Isto é uma coisa muito apetecível, mas o problema é que nós temos que transformar as economias
economias africanas para que elas não sejam só economias de consumo e de absorção daquilo que os outros produzem e continuarmos a exportar da África apenas matérias-primas. O perigo que se tem agora com esta transição ecológica é que todos os países estão a criar incentivos especiais para que as suas indústrias sejam protegidas e, no entanto, nós sabemos que a África não tem esses meios, não é? Era o economista guineense Carlos Lopes, professor na Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, e alto representante da União Africana para Parcerias com a Europa, com quem evocamos o 8º Fórum da Cooperação China-África.